Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu participo dessa semana de oração, trazendo uma breve reflexão, uma devocional para as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos, do versículo 18 até o versículo 20. Na NVI, na tradução NVI, esses versículos dizem o seguinte: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Esse é um pequeno trecho de uma carta real que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que se reunia na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo escreveu essa carta não com o intuito de fazer um tratado teológico sobre temas diversos, sobre casamento, sobre a forma de Deus agir em nossas vidas, mas ele fez essa carta para instruir os irmãos da igreja de Corinto sobre problemas que aquela igreja tinha, problemas reais que aquela igreja tinha, como toda igreja que, desde que o Senhor Jesus Cristo fundou a igreja, toda igreja enfrenta problemas e desafios. E o apóstolo Paulo, como um pastor daquela comunidade, mais do que isso, como um homem, um missionário que fundou aquela igreja, ele escreve essa carta para instruir os irmãos como lidar com esses problemas reais que existiam ali na cidade de Corinto. Nesse texto específico, o apóstolo Paulo ele contrapõe 2 pontos interessantes: a arrogância de algumas pessoas e o poder que há no reino de Deus. Antes da gente entrar a fundo nesse tema, é legal a gente pensar como é que era essa cidade de Corinto no século I, né? Corinto é uma cidade grega, uma colônia romana, que era uma cidade portuária, recebia gente do mundo inteiro, então uma cidade grande, né, para a época, e ali existia gente do mundo inteiro, existia uma cultura pagã ali, existiam templos onde eram eram feitos cultos a deuses que não eram o Deus hebreu dos judeus, tampouco o cristianismo era a religião principal da cidade de Corinto. Essa igreja de Corinto, o Paulo ele funda essa igreja, né, como missionário, e ali ela está diante dessa realidade, sendo pressionada por uma série de convenções sociais, de costumes da época, né? E nessa época existia uma grande valorização do conhecimento, do estudo da filosofia, da retórica, da lógica, da política, né? As cidades gregas, né, tinham esse apreço pelo conhecimento. Algo talvez parecido com o que a gente tem hoje, né? As pessoas valorizam muito o conhecimento e se tornam arrogantes a partir do momento que tem esse conhecimento. Mas Paulo aqui, ele entende essa realidade, né, que os coríntios os habitantes da cidade de Corinto, os coríntios, estão enfrentando, e ele percebe que as pessoas estão tratando o cristianismo como mais um conhecimento, como mais uma filosofia, e por vezes até confundindo os apóstolos com mais um daqueles mestres sofistas que instruíam a população da cidade, que os gregos tanto gostavam. E Paulo, ele fala, nesse trecho aqui, tão conhecido, né, ele fala, olha, o ensino que eu estou propondo é muito diferente do ensino que os outros mestres propõem. O ensino que nós, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ensinamos, ele é muito diferente desses ensinos que vocês ouvem todo dia, que vocês se julgam sábios e tornam-se arrogantes. A carta de Coríntios, em vários outros momentos, Paulo ressalta, né, essa diferença do ensino do evangelho e do ensino da sabedoria humana, né? E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que existe uma diferença gritante entre esses 2 conhecimentos, que o reino de Deus, ele não é apenas o evangelho, o reino de Deus não é apenas mais um conhecimento, mais uma matéria, algo que aqueles que conhecem uma forma de pensar, não é só isso, ele é muito mais do que isso. Paulo fala aqui no versículo 20 que o reino de Deus não é um reino de palavras, mas um reino de poder. Olha que interessante, Paulo aqui também, no versículo antes, ele está falando sobre a autoridade que ele tem sobre aquela igreja, ele fala dessa autoridade que ele tem por ter fundado aquela igreja, por ser um dos pais daquela igreja de Corinto.
E aí Paulo começa a falar, especialmente agora nesse versículo 20, do poder que há no reino de Deus e que não há em nenhum outro lugar. Eu estava meditando um pouquinho sobre o poder que há no reino de Deus e pensei em duas dimensões desse poder. A primeira dimensão do poder que se manifesta no reino de Deus são aqueles prodígios, os sinais que são manifestos na caminhada de todo cristão, né? Nós oramos por milagres. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a crer em milagres. Nós cremos que o nosso Senhor, Jesus Cristo, morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou, ele foi assunto, ele andou entre os homens, fez vários outros milagres, foi assunto aos céus e está vivo até hoje. Isso é um milagre extraordinário. Quando nós nos tornamos cristãos, nós temos que crer em milagres. Nossa igreja ora constantemente pela intervenção divina na vida de famílias, para que Deus cure pessoas, para que Deus nos livre. No momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia, que o Senhor nos preserve a nossa vida, preserve a nossa igreja, intervenha nas decisões tomadas do governo do nosso país e do mundo. Nós cremos que Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, ele interfere nas nossas vidas, interfere na nossa realidade com poder. Então essa é a primeira dimensão do reino de Deus, do poder do reino de Deus, né? Esse poder sobrenatural que age com prodígios, que age com milagres, que é Deus interferindo numa realidade específica e mudando a situação de maneira miraculosa. A segunda dimensão do poder do reino de Deus é a transformação que a palavra do Senhor realiza na vida de todo aquele que crê nessa palavra. É impossível nós crermos que o Senhor Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e está vivo até hoje e esta mensagem do Evangelho não mudar toda a nossa vida. Nós cristãos temos a nossa vida transformada pela palavra do Senhor. Diferentemente de qualquer outro conhecimento que exista nesse mundo, o Evangelho ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Eu quero encerrar essa reflexão te encorajando que você busque essa obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o reino de Deus é um reino de poder, que o Espírito Santo do Senhor que opera na sua igreja e por meio dela, ele possa realizar prodígios, milagres em nossas vidas e ele possa transformar a mim e a você diariamente, para que nós possamos sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é pedir demais, isso não é crer em algo que está muito além da capacidade. Isto é a essência do Evangelho, é a essência do reino de Deus, o poder transformador deste reino.